Olá, amigos do Esporte Concordiense. Vitória do Concórdia no Campeonato Catarinense. 2-0 sobre a equipe do Caravaggio. Podia ter sido mais. Podia ter sido mais tranquilo. Mas futebol nem sempre é aquilo que nós queremos, e sim é como tem que ser. 2-0 tranquilo, primeiro tempo de luxo do Concórdia. O goleiro do Concórdia praticamente montou a cadeirinha de praia do lado da trave e ficou só assistindo o que o Concórdia fazia. 2-0 ao natural. Poderíamos ter matado o jogo já no primeiro tempo assim, com sobra. Mas é aquela coisa. Futebol nem sempre é aquilo que a gente quer, e sim como é que ser. E o jogador dentro de campo, muitas vezes, ele vai naquilo que ele quer, naquilo que é o automático dele. Por mais que o treinador na beira do campo se esguele, peça, diga para o jogador fazer outra coisa, ele faz aquilo que muitas vezes é aquilo que ele quer fazer. Muitas vezes é aquilo que está no cérebro dele. Foi feito 2-0, tranquilinho, sem susto. Para que eu vou correr risco? É assim que o jogador muitas vezes pensa. Para que eu vou atacar? Para que eu vou... Se muitas vezes eu posso ter uma lesão, ter um estiramento e assim por diante. Mas tudo bem. Segundo tempo, o Caravaggio veio para cima, porque o Concórdia abaixou suas linhas e esperou o Caravaggio. Mas também não teve tanto susto também assim. Caravaggio chuveirou bastante bola na área, tentou uma pressão, mas Concórdia também teve uma questão assim, disciplina tática. Os jogadores cumpriram a sua função. Cada um sabia aquilo que tinha que fazer no jogo de hoje. Uma pena que o Concórdia teve a lesão do Wesley. O Wesley, que já foi poupado diante do jogo do Marcílio Dias por um desconforto, hoje infelizmente sofreu uma lesão. O Wesley que vinha sendo uma das referências do Concórdia, principalmente na questão do desafogo, na questão da saída de jogo, né? Felizmente, num lance bobo, num lance besta, sozinho ele sentiu. Uma pena, vai fazer muita falta para o Concórdia, principalmente nessa reta final e também no jogo da Copa do Brasil. Acredito que até lá, se não for muito grave essa lesão dele, do estiramento que ele teve, possa estar recuperado. Mas aí como é que ele vai voltar? Em que estágio ele vai voltar? Mas tudo bem. É uma peça a menos no grupo do Concórdia. Mas que bom que hoje a gente pôde ver o Lenger em campo, já ainda no meu tempo da lesão do Wesley. Podemos ver o Kenzo, japonês que eu tanto falei aqui para vocês. Hoje a gente pôde ver ele. Não somou muito, mas jogou. Teve sua disciplina, cumpriu sua função. Fez o básico. Fez aquilo que qualquer outro faria, né? O Lenger entrou no lugar do Wesley para fazer uma função diferente, para tentar ser o agressor, tentou ser o jogador que poderia ser o definidor. Eu sei que muitas vezes ele teve que jogar numa posição que não é a dele, mas tá lá. Entrou, cumpriu a função, fez aquilo que pediu o Jailson. Agredir, tentar ir para cima, sem medo, ter as oportunidades e muitas vezes até mesmo ajudou na marcação a equipe do Concórdia. É porque é um jogador leve, um jogador novo, consegue ter bastante gás para ir e voltar, então muitas vezes teve que ser sacrificado hoje. Mas tudo bem. Importante que entrou, correspondeu e acredito que no próximo jogo seja o jogador que entre na vaga do Wesley. Depois o Jailson fez algumas mexidas, colocou o Bazejo, colocou outros jogadores para rodar o elenco e assim, no final das contas o Concórdia pouco sofreu do Caravaggio, em tese. O Alexandre Villa, assim, não teve uma defesa de destaque, como teve a do Marcílio Dias, que foi bastante exigido. Mas ficamos naquela coisa seguinte, é um goleiro experiente, mas que tomou um cartãozinho, já está com 2 cartões, por ser, né? Não precisava. Outra questão que o Concórdia teve, jogando em casa, mais uma vez, a tomada de decisão que o Péricles teve que fazer. Péricles não é centroavante, mas esteve lá definindo o jogo para o Concórdia. O primeiro gol nasceu dele, num passe do Índio e numa definição para gol dele. E depois, no segundo gol, no chutão do Alexandre Villa, a zaga do Caravaggio e o goleiro ficaram sem comunicação, bateram cabeça e o segundo gol do Concórdia, através da pressão, foi feito o segundo gol.
2-0 tranquilinho. Como eu falei, podia ter sido mais no primeiro tempo. Mas tudo bem. Foi-se os 8 pontos. Concórdia é 7º colocado. Começa a ver a zona de rebaixamento se afastar um pouco mais. Mas no domingo terá outra decisão. Porque o Hercílio Luz vem pressionado, precisando ganhar de qualquer maneira para se afastar lá de baixo e dar um respiro e uma sustentação para o seu torcedor. Principalmente para os investidores que investem no Hercílio Luz. O Hercílio Luz é uma SAF, tem dono. Então, eu sei que o pessoal de Tubarão não vai querer ver o Hercílio Luz jogando na Série B, porque tem um alto investimento ali. O que está acontecendo nos bastidores, ninguém sabe. Também o Concórdia não tem nada a ver com isso. Concórdia tem que domingo carimbar. Fazer o resultado diante do Hercílio Luz pressionado na zona da degola, e o Concórdia precisa fazer esses 3 pontinhos a mais para daí sim ter um respiro a mais e olhar definitivamente a zona do rebaixamento pelo retrovisor. O Concórdia precisa vencer, precisa do apoio do torcedor domingo, precisa que o torcedor corresponda, precisa que o torcedor vá para o estádio. Eu sei que é calor, é verão, é domingo, muitas famílias saem, muitas famílias vão para a festa no interior, mas tem que ter esse sacrifício. É necessário o torcedor comprar a briga do Concórdia. É necessário cada um se doar um pouquinho, porque depois desse jogo o Concórdia tem uma parada dificílima diante do Avaí lá na capital. É duro, a tabela do Concórdia é muito dura nessa competição. São jogos assim muito difíceis, mas longe do Domingos Machado de Lima. O único jogo que o torcedor possa dizer assim que foi de grande foi a Chapecoense aqui. O resto foram times assim que o Concórdia está brigando por uma vaga. Depois o Avaí tem um Brusque aqui. Um Brusque que vem se recuperando na tabela. Virou SAF agora, mas as investimentos do Brusque serão a longo prazo. Tem um técnico português, uma nova escola, um novo conceito de jogo. Então o Concórdia é a decisão domingo, diante do Hercílio Luz. Depois, quanto ao Avaí, Brusque, Avaí e Santa Catarina é outra conversa. Nós temos que pensar domingo. Domingo é a bola da vez, para que o Concórdia vença, garanta e saia lá de trás. Com 11 pontinhos já podemos dizer, estamos salvos. Para depois jogar com o Avaí, uma confiança lá em cima. Para jogarmos com o Brusque, a confiança lá no alto em Concórdia. Porque o Jailson Zata em Concórdia ainda não perdeu no comando do time. Então tem isso. Não sabe o que é ser derrotado. Vitórias na Copa Santa Catarina, vitórias no estadual e empate na Copa Santa Catarina e no estadual. Se nós tivéssemos um pouquinho mais de gana naquele jogo com o Barra na estreia, hoje a situação seria diferente. Mas tudo bem. Passou, ficou lá atrás. Hoje nós temos que pensar lá na frente. E domingo sim, é decisão de campeonato. O torcedor tem que comprar a parte, tem que ir para o estádio e tem que fazer a diferença. É domingo, é sol, é calor, tem tudo influencia, mas nada pode ser maior que ver o time da cidade triunfar no campeonato estadual. Precisa, urgentemente o apoio do torcedor. Fazendo a diferença, o Concórdia vai ainda mais longe. E nessa quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal falando do nosso adversário no dia 29 de fevereiro, encerramento do mês, adversário na Copa do Brasil. Voltamos a nos falar ainda hoje aqui no canal. Hoje encerramos a parte estadual. Amanhã falaremos de Copa do Brasil. Um sonho possível que se torna realidade, tá bom? Um abraço, boa semana e voltamos a nos falar aqui no canal ainda hoje sobre a Copa do Brasil. Fiquem todos com Deus, boa semana. Sabem que aqui não tem fake news e sim tem news. Curta, compartilhe se receber esse vídeo e espalha para todo mundo. Um abraço a todos e viva o Galo do Oeste, 8 pontos, 7º colocado e que venha o Hercílio Luz. Tchau, tchau.